Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos à correção da atividade sobre a cidade e o campo. Essa é mais uma aula de geografia destinada às turmas do terceiro ano A e B da Escola Elze Lima Verde Montenegro. Eu sou o professor João Paulo e a nossa correção começa agora. O conteúdo que nós estamos trabalhando é o campo e a cidade. Nós já vimos uma aula sobre esse conteúdo e já fizemos também uma atividade. Hoje é dia de corrigir aquela atividade que nós fizemos. Muitos alunos fizeram, esses estão de parabéns. Alguns ainda não conseguiram dar devolutiva para o professor. Esses eu espero que façam atividade. Assistam uma aula, façam atividade para depois assistirem a essa aula de correção. Qualquer dúvida, o professor está à inteira disposição para ajudar. É só perguntar, ou no grupo, ou no privado, que a gente resolve. Tá bom assim? Então vamos lá. Vamos corrigir. Quem fez, abre o caderno e vamos fazer a correção dessa atividade de geografia. Primeira, complete. Nós tínhamos aqui a letra A e uma lacuna, um espaço em branco. E tinha o seguinte texto, também conhecida como zona mais um espaço. É a área de um município caracterizada pela edificação contínua e a existência de equipamentos sociais. Muito bem. Qual é o conteúdo que nós estamos estudando em geografia? O campo e a cidade. Então, essa resposta aqui provavelmente é um desses dois itens, o campo ou a cidade. Você poderia ficar em dúvida quanto a isso. Na sequência, ele pede que você complete logo após a palavra zona, também conhecida como zona. Nós vimos que tem zona urbana e zona rural. Então, nesse primeiro era cidade ou campo e nesse segundo, urbana ou rural. Então, vamos lá. Vamos raciocinar, vamos relembrar da primeira aula. É a área de um município caracterizada pela edificação contínua, pela construção. Tem muitas construções, muitas casas, muitos prédios e a existência de equipamentos sociais. Tem hospital, tem escola, tem áreas de lazer. Eu estou falando de quê? Do campo ou da cidade? Onde é que tem muitas casas? É na cidade. Então, letra A, primeira resposta. Cidade. Também conhecida como zona, aí já facilita. Tem zona urbana e zona rural. A cidade é o quê? A zona urbana. Era a resposta dessa segunda lacuna. Vamos fazer a leitura do enunciado completo. Ver como ficou. Cidade, também conhecida como zona urbana, é a área do município caracterizada pela edificação contínua e a existência de equipamentos sociais. Confere com o que você resolveu. Se acertou, parabéns. Se não, corrija. Letra B. Também conhecido como zona, é a área de um município caracterizada pelo desenvolvimento de atividades como a agricultura e a pecuária, entre outras. Isso aqui nós ainda vamos estudar de maneira mais profunda, mas eu já expliquei para vocês na primeira aula o que significava agricultura, que era o cultivo da terra, cultivo de alimentos, pecuária, a criação de animais. Onde é que eu encontro isso? Letra B, é no campo. Campo, também conhecido como zona rural, é a área de um município caracterizada pelo desenvolvimento de atividades como a agricultura e a pecuária, entre outras. Resolvida, portanto, a letra B. A letra A falava da cidade, que também é conhecida como zona urbana. A letra B se refere ao campo, que também é conhecido como zona rural. Vamos para a próxima. Segunda questão. Cite algumas características. Aí tinha duas opções. Na letra A, ele cita algumas características do campo. E na letra B,
algumas características da cidade. Vamos por ordem. Quais são as características do campo? O que é que eu encontro no campo? Então vamos lá. No campo, há carência de serviços públicos, estradas de terra, desenvolvimento da agricultura e da pecuária, poucas construções. Na primeira aula, eu apresentei várias características. Aqui eu trouxe apenas algumas delas. Professor, eu escrevi outras. Não tem problema. Se forem características do campo, tranquilo. Aqui eu coloquei só algumas. Carência de serviços públicos. Dificilmente você vai encontrar um hospital no campo, na zona rural. Até serviços básicos, como coleta de lixo mesmo, a gente não encontra. Antigamente, até o fornecimento de energia elétrica era muito precário no campo. Não era todo lugar que tinha energia elétrica. Hoje, a gente já tem uma maior cobertura desse serviço, mas antigamente era bem mais complicado. Era na base da lamparina, lampião de gás, por aí vai. Estradas de terra no campo. Não tem estradas asfaltadas, não tem estradas com calçamento, pedra tosca, paralelepípedo. Isso aqui é a regra. A maioria é estrada de terra. Aí tem o desenvolvimento da agricultura e da pecuária, que nós já conversamos sobre isso, e poucas construções. Tem casa no campo? Tem, mas em comparação com a cidade, são poucas. Letra B. Da cidade. Da cidade o quê? Ele quer que você cite algumas características da cidade. Você já citou aqui do campo, agora é a vez de citar da cidade. O que é que tem na cidade? Presença concentrada de moradias, infraestrutura como asfalto e rede de iluminação, grande concentração de pessoas. Mesma coisa da letra A. Mesma coisa que eu digo no sentido de ter mais características. Se você colocou outras, mas que pertencem à cidade, está tudo certo. Não precisa ser necessariamente a mesma resposta que o professor colocou. Lá naquele slide da primeira aula, eu trouxe outras características da cidade. Se você citou alguma delas, sua resposta está correta. Então, na cidade tem presença concentrada de moradias, que é isso, muitas casas construídas no mesmo lugar, umas muito próximas às outras, infraestrutura, como asfalto e rede de iluminação, isso tem na cidade. Já no campo é mais difícil, o asfalto. A iluminação, como eu disse anteriormente, já tem. E grande concentração de pessoas. Isso na cidade, tem muitas pessoas. No campo, as pessoas são em menor quantidade, menor número. Acertaram? A letra A e a letra B da segunda? Então, vamos para a terceira. A terceira dizia o seguinte: utilize as palavras abaixo para preencher os quadros corretamente. Vamos fazer a leitura dessas palavras. Lojas, poucas pessoas, prédios, pecuária, asfalto, carros, estrada de terra, agricultura. Essas palavras você deveria distribuir de maneira correta. As palavras que pertencem à zona urbana você deveria escrever aqui, desse lado, e as que fazem referência à zona rural, escrever aqui do outro. Aquelas palavras que fazem referência à zona urbana do quadro anterior são as seguintes: lojas, prédios, asfalto e carros. Tudo isso a gente encontra na zona urbana. E na zona rural, daquelas palavras do quadro: poucas pessoas, pecuária, estrada de terra e agricultura. Corrigido, portanto, a nossa aula de geografia. Muito obrigado a todos por assistirem essa aula. Próxima aula a gente continua. Um abraço e até lá!